chegando, esse é mais um vídeo do nosso canal Suas Notícias. Hoje nesse boletim você vai conferir as principais notícias em destaque do dia, além de curiosidades do nosso mundo. E para receber as principais notícias sempre em primeira mão, faça também a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações e aquele like ajuda muito a gente trazer notícias todos os dias aqui no canal. Suas Notícias hoje você vai conferir caso Henri Borel, caso Lara, quebra de silêncio, e vamos começar falando sobre curiosidades. Olhando para a história dos animais, é fácil dizer que os dinossauros eram enormes, tal como muitas outras espécies, porém esses gigantes praticamente desapareceram à medida que os humanos e outros predadores aumentaram de população. Hoje o gigantismo animal ocorre principalmente em ilhas, onde os animais permanecem isolados do continente. Os animais que habitam ilhas têm menos predadores e muitas vezes mais comida e água à disposição. O que é interessante sobre a maioria dos animais nessa lista, no entanto, é que muitos comem o mesmo tamanho de porção que os seus homólogos de tamanho regular. Então confira alguns animais gigantescos dos dias modernos que você não sabia que existiam. O número 3 dessa lista dá pesadelos. Vamos começar falando do peixe-gato gigante. Em 1º de maio de 2005, pescadores no norte da Tailândia pegaram esse bagre gigante no rio Mekong. É por isso que a espécie é chamada de peixe gigante do Mekong. O peixe pesava 293 quilos e tinha quase 3 metros de comprimento, do tamanho de um urso pardo. O animal foi o maior peixe de água doce já registrado, porém, infelizmente, essa espécie está desaparecendo. Zeb Kogan, um membro da World Wildlife Fund, disse à mídia: "Estou muito feliz por termos estabelecido um novo recorde, mas precisamos colocar essa descoberta em contexto. Esses peixes gigantes são uniformemente mal estudados e alguns estão criticamente em perigo. Alguns, como o peixe gigante do Mekong, enfrentam a extinção." E o que dizer desse próximo gigante? Esse gigante se chama North American Made, mas é mais conhecido como Moose. Ele é um cavalo de tração e campeão mundial supremo da raça Percheron. De acordo com os proprietários de Windermere Farms, Moose já ganhou muitos campeonatos nos Estados Unidos e Canadá. Começamos a chamá-lo de North American Made Moose porque ele sempre foi um cavalo tão grande, comentaram os proprietários da fazenda norte-americana. Sentimos que o Moose é o pacote completo para um garanhão Percheron, aquele que você pode adquirir o tamanho para ser competitivo no ringue sem sacrificar o estilo. E lembra que eu falei que o terceiro da lista era de dar pesadelo? Se você não gosta de insetos, feche os olhos rapidinho enquanto eu dou essa notícia. Os besouros titanos vivem nas florestas tropicais da América do Sul, em países como Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e centro-norte do Brasil. Eles são um dos maiores besouros da Terra, podendo facilmente chegar aos 17 centímetros. Embora os besouros Hércules possam ser mais longos, eles são medidos pelo chifre que se projeta no tórax, ou seja, os titanos têm corpos muito maiores. Suas mandíbulas são tão fortes que podem cortar um lápis ao meio. Mas fique calmo, pois os especialistas ressaltam que os indivíduos adultos não se alimentam. Eles vivem às custas de reservas de energia acumuladas durante sua fase larval. Vejam só que curioso! Escreve aqui o que vocês acharam desses gigantes da natureza. E vamos falar do caso Henri Borel. Será que vamos presenciar uma reviravolta no caso?
O caso do menino Henri Borel, que morreu com apenas 4 anos de idade, vítima de agressões físicas no dia 8 de março de 2021, repercute bastante até hoje no Brasil inteiro. Os principais suspeitos são a sua própria mãe, Monique Medeiros, e seu padrasto, Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho. Eles ainda estão em julgamento e com inquérito em aberto. No último dia 1º de junho, ocorreu uma nova audiência sobre esse caso, onde foram constatadas novas informações sobre os fatos da morte do menino Henri. Todo o caso está sendo julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e foi constatado, por exemplo, que o menino teria chegado com vida ao Barrador, hospital situado na Barra da Tijuca, zona nobre do Rio de Janeiro. O perito Sami El Jundi, habilitado pela Justiça para atuar nesse caso e contratado pela defesa do ex-vereador Jairinho, informou que inúmeras das lesões sofridas por Henri teriam sido causadas pelos próprios médicos do hospital no momento em que tentaram reanimar o garoto. Ele explicou todas as 23 lesões que foram encontradas no corpo do menino Henri e atribuiu a grande maioria delas a esse fato ocorrido. Anteriormente, todas as lesões do Henri haviam sido atribuídas a agressões físicas sofridas pelos principais suspeitos, a sua mãe e o seu padrasto. Inclusive, segundo as informações que foram passadas pelo anterior estudo realizado pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli, Henri Borel teria morrido dentro do apartamento, o que agora está sendo refutado pelas novas constatações da defesa. Porém, agora tudo muda de figura novamente e o que antes eram tratados como agressões físicas sofridas pelos seus tutores legais, agora são lesões causadas pela reanimação dos médicos no hospital, e o perito ainda incluiu a lesão hepática que Henri sofreu, também a mesma tentativa de reanimação. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que podemos ver uma reviravolta nesse caso? E vejam só essa notícia: médica que receitou remédios para emagrecer, a Paulinha Abelha, quebra o silêncio após 3 meses da morte da cantora. 3 meses após a morte de Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, a médica nutróloga que a acompanhava, a doutora Paula Cavalharo, quebrou o silêncio e se pronunciou a respeito das especulações e acusações que pairaram sobre ela após o agravamento do quadro de saúde da forrozeira. Vale lembrar que investigou-se a possibilidade dos remédios para emagrecer receitados a Paula terem influência na morte da artista, mas o laudo médico comprovou que não teve relação. A médica desabafou: algumas pessoas utilizaram as redes sociais para me difamar, onde sofri acusações injustas que não afetaram só a mim, mas prejudicaram também outros profissionais médicos, e há muitos pacientes que interromperam seu tratamento em razão das inverdades disseminadas maldosamente nas redes sociais. E ela conclui: eu até entendo as pessoas, porque todo mundo viveu um luto, todo mundo queria que ela se recuperasse e todo mundo precisava desse tempo. Eu optei, mesmo com as consequências, viver isso, e hoje, com esse resgate, eu me sinto em paz. Infelizmente, as redes sociais muitas vezes podem ser cruéis, e agora vamos falar no caso Lara Maria Oliveira Nascimento, de 12 anos, foi achada morta 3 dias depois de desaparecer na cidade de Campo Limpo Paulista, em São Paulo. No dia 19 de março, a mãe da criança criou uma vaquinha virtual para ajudar a família com os custos financeiros após o crime. Luana Nascimento, mãe da vítima, trabalhava com venda de bolos, doces e decoração de festas, mas ainda não conseguiu voltar a fazer suas encomendas. Desde a tragédia, ela também não conseguiu mexer nos utensílios da garota que a ajudava na cozinha. O pai da criança também precisou ser afastado do trabalho, lembrando
lembrando que o casal também tem outras 2 filhas e para sustentar a casa, a família tem contado com a ajuda de amigos, por isso eles criaram a vaquinha. E 81 dias após o caso, o principal suspeito, Wellington Galindo Queiroz, de 42 anos, continua foragido. E a qualquer momento voltamos com mais um boletim. Para não perder nenhuma novidade, faça a sua inscrição, ative as notificações e aquele like ajuda muito a gente a trazer notícias diariamente aqui no canal. Suas notícias hoje. Nos vemos logo mais para mais um boletim. Até já!